No último fim de semana, o meu maromba foi pego de surpresa com a triste notícia do falecimento do jovem atleta influenciador Joe Exotic. E durante o Oral Talks, o Dr. Alexandre, o Rodrigo Góes e o coach Rubens comentaram sobre o caso do Joe. Então vamos conferir o que foi dito. Mas ele foi sim um usuário de altas doses, parou por um tempo e recentemente havia voltado a utilizar esteroides. Ele estava na 3ª ou 4ª dose. Procede essa informação? O que o Joe Exotic falou? Ele falou que ele tentou parar e foi o último post dele, cara. Eu achei assim impressionante, porque eu sinto que ele sabia que tinha algo errado. Entendeu? Ele fez um alerta, pessoal, compreendam que é um comprometimento sério, é um compromisso sério. Eu tentei parar, não consegui, e ele voltou. De acordo com ele, ele ficou 12 meses tentando recuperar o eixo hormonal. Mas, doutor, depois de 10 anos é difícil. Pode recuperar, mas a batalha será árdua. E muitas pessoas preferem simplesmente fazer uma reposição e seguir a vida. Aí vem o grande ponta, né, o X da questão, onde esse hipogonadismo secundário, né, que é a doença que ele tem, induzida por anabolizante, não cabe, até mesmo parar de uma forma abrupta o uso do anabolizante, isso a gente não fazemos com o nosso paciente. Né? Com certeza. A terapia de reposição, a TRT, tem que entrar para a vida desse paciente, tem que ser por vida aí. Né? Então, assim, se ele decidiu tentar fazer uma terapia pós-ciclo e tentar recuperar esse eixo, ver se esse FSH e esse SLH, né, esse feedback que ele tem negativo vai ser suspenso, né, vai ser positivo esse hipotalâmico retornar, beleza, o ônus disso é muito grande. E entra dentro de uma causa na literatura médica, está escrita, né, síndromes depressivos, né, paciente com transtorno de conduta. Então, o psicológico desse paciente e a esfera psíquica desse paciente, na esfera psicossomática, está muito alterada. Então, a maioria dos pacientes, desses atletas, não consegue fazer isso. Então, você falou de forma muito correta, a reposição é uma terapia para manter essa texto numa dose fisiológica entre 250 e 750 decilitros, né, para que ele tenha uma qualidade de vida adequada, né, laboral, né, sexual, seu libido, e possa progredir na sua vida, né, fazendo uma terapia por vida. E doutor, eu percebo que mesmo pessoas em reposição podem ficar com a pressão alta. Sim. E podem ter alguns colaterais, porque eu vejo no meu consultório, mesmo a pessoa estando num nível normal, ela está sofrendo alguns colaterais, como pressão alta, o sangue um pouco mais grosso. Né? O fato desse paciente vamos supor que ele decidiu parar totalmente, ele fez uma terapia pós-5, recuperou o eixo, só que ele alterou o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A ação direta que ele tinha, né, desse uso dessa texto, foi cessada. Mas a sequela já tá sacramentada, o efeito eu só tenho como o quê? Conter o dano, eu tenho que tratar as alterações, a hipertensão arterial, né, a hipercoagulabilidade, esse paciente, que essa tendência da hipercoagulabilidade, cessar o uso do anabolizante, praticamente ela é curativa, mas o efeito da pressão alta, nem sempre eu consigo regredir. Então esse paciente ficou hipertenso, ele vai ter que tratar a hipertensão por vida. É o que você encontra no teu consultório, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente tem o post, né, que o Rodrigo comentou. Aqui tá a diferença, né, dele com o suco e ele depois natural, e ele fala exatamente isso. Ele voltou para uma tal TRT, a gente não sabe a dose que ele estava utilizando, mas é incrível a gente parar para refletir que, para muitos, né, eu creio que para a maioria que está aqui, esse shape que ele estava descontente é uma grande meta, um grande sonho, né? Sim. Não, absurdo. Se você reparar, ele escreveu ali, when I lost my gains, perdi os meus ganhos todos. O que é isso, rapaz? Tá com shape melhor que 99% da população, mas a dismorfia no bodybuilding é algo muito real. Sim. Muito. Sim. E a justificativa que ele coloca ali é porque eu queria, desculpa, no último post dele ali... Posso voltar. Basicamente, ele fala que ele estava tentando recuperar o eixo dele. Ele tentou... Por 12 meses, né? Por 12 meses. E ele não conseguiu, então ele decidiu voltar para uma TRT. E aí ele faz, por exemplo, comparações, né? Mostrando como ele tinha perdido densidade dos peitorais, como a pele dele já não estava tão encostada como antes, como a cintura... O cara tá com shape fantástico. Veja o grau do dismorfismo que ele estava. Ou seja, ele conseguiu... Ele deixou ali... Ele
deixou explícito, sou dismórfico, né? A dismorfia é uma doença que acompanha o meio do bodybuilder muito, né? Do usuário anabolizante, de uma forma geral. Tá ali, ele tá vendo, o shape, ele não tá se vendo no espelho, né, pessoal? Para que, literalmente, ele conseguiu colocar em palavras ali que ele fez o atestado dele do dimorfismo, tá ali, por isso que eu queria, então você traduziu ele, tá ótimo, isso que eu aqui só ia apontar isso daí, entende, Rubão? Justamente para ver o grau do dimorfismo que esse paciente, que o Joe estava. Ó, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, a namorada se pronunciou, né, deve ter sido, obviamente, muito traumático para ela ver o namorado falecer nos braços e tal. Ela colocar um possível motivo levanta qual teoria para vocês? Porque, assim, é muito estranho para mim, tá? Eu preciso ser honesto em falar. Eu tento ser polido a maior parte do tempo, eu tento entender que as pessoas possam não interpretar errado, mas, assim, porra, não tem uma nota oficial ainda. Você tirou essa informação de onde foi o aneurisma? Dentro da sua bolsa? Dentro da sua bolsa da Gucci? Ou será que alguém falou para ela? E se falou para ela, baseado em quê? Né? Eu fico preocupado com isso porque qual a importância disso vir à tona? Porque essa informação agora foi muito divulgada, né? A família do Joe, ninguém pronunciou, nenhum familiar falou nada. A mãe dele foi para Tailândia, né, que ela é da Alemanha, para talvez trazer o corpo de volta para casa, mas ninguém tem a mínima pista, até porque o sistema da Tailândia, geralmente quem morre lá, você não tem muitas informações. Então eu estou ansioso pro relatório da autópsia. Uma coisa eu te garanto, o coração vai estar hipertrofiado. 10 anos depois. Sim. Não, 10 anos de uso. Primeiro pela prática, a modalidade já faz uma hipertrofia concêntrica, né? Sim. Pelo fato de ser um powerlift. E o uso dos anabolizantes, né? Vamos ver se não tinha obstrução da via de saída, vamos ver se não tinha dilatação dessa junção sinotubular, onde está a eminência ali dos ossos da base, os ossos das artérias coronarianas. Ver a macroanatomia desse coração já vai ser muito preditivo, né? Pensando em um aneurisma, né, torácico ou abdominal. Cerebral já teria um outro mecanismo, mas a fisiopatologia seria a mesma. E se for cerebral, o risco da hipertensão arterial é a causa, é o desencadeante do rompimento. A fragilidade da artéria, da parede dessa artéria, e justamente com o pico hipertensivo que ele deve ter feito, se, sem querer especular, pensando no aneurisma que passa com ela para lá, estava com a dor, vamos supor que disseram para ela que foi um aneurisma cerebral, foi um AVC hemorrágico que ele teve, vamos supor, rompeu o aneurisma na cabeça, né? E aí ela associa aquela dor no pescoço dele ao aneurisma que falaram que foi cerebral. Então, assim, foi um pico hipertensivo que ele fez e foi uma das causas de morte súbita. Né? Então, assim, rompeu o aneurisma, dilatou aquela bolsa no momento onde rompeu e aí veio uma morte súbita. Né? Então, vamos lá. Só acompanhem uma teoria, tá? E se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Mas a gente teve uma perda súbita há algum tempo atrás também, do Dallas McCarver. Vocês lembram das circunstâncias, mais ou menos? Lembro. Muito bem. Hipoglicemia, se eu não estiver enganado? Como? Parece que foi hipoglicemia, ele estava tentando chegar até a geladeira, ou com a boca cheia de comida. Insulina, né? Ele foi pego em cima do prato de comida pelo Josh Lenartovitz, que morava com ele na época, né? Grande atleta australiano. Também jovem, 26 anos, né? Muito jovem. Bem jovem. Grande promessa. 26. Um rapaz... Ele era uma promessa. Sim, um rapaz como o Joe, que volta a usar esteroides e que estava preocupado por ter perdido os ganhos, né? E que sabe que o uso exagerado de esteroides pode levá-lo a um fim dramático. Será que ele não buscaria outros recursos anabólicos? Será que esses outros recursos anabólicos não poderiam ser na forma de outros tipos de hormônio? O cara morreu dormindo, cara. Há algumas horas de treinar. Você entendeu? Eu acho assim, sendo sincero, eu acho que todo o bodybuilder nível Olímpia, ele tem consciência que ele está sacrificando 15 a 25 anos da vida dele. Então, assim, não foi falta de aviso delas, ele já havia passado mal no palco, tido um desmaio. Ele era conhecido. Eu não sabia nem disso também. Sim. Eu só voltei no Dallas agora. Ah, tá. Voltei no Dallas para falar assim, ele já tinha alguns avisos, sabe? Mas assim, eu acho que todo bodybuilder mesmo, daqueles níveis mais altos, ele compreende que está tendo um sacrifício ali de alguns anos da vida dele. E assim, é realmente uma pena, mas eu acho, Rubens,
que o suco vicia tanto a pessoa que mesmo ela sabendo das consequências, ela não quer parar, cara. Sim. Olha o caso do Boston Lloyd. Ele estava com falência renal no último grau e falou no podcast lá, ou na entrevista com Dave Palumbo, que assim que melhorasse um pouco, ele queria fazer ciclo tal. Que é isso, cara? É um vício, é uma droga. A gente teve um caso desse no Brasil, cara, com um grande atleta, o Igor Canibal. Atleta maravilhoso, um cara queridíssimo no meio, o cara era um doce e tal. Mesma coisa, perdeu um rim, voltou depois, foi campeão paulista overall com um rim apenas e logo depois faleceu. Foi embora também. O Fábio que eu disse para vocês era um atleta também aqui de Curitiba, muito famoso, muito querido, também faleceu. Qual o sobrenome dele? Nossa, agora eu vou ficar te devendo. Mas aqui, quem é de Curitiba esteja aí, quiser alguém puder me ajudar aí, treinava no overall, né, inclusive muito querido, ele faleceu inclusive no overall, treinando, né. Uau. A esposa dele, inclusive, é uma bodybuilder também. Tratei ele na primeira intervenção, depois ele evadiu-se, não quis o tratamento, veio óbito. E se eu não me engano, se eu me falha a memória também, acho que teve um que faleceu um dia antes do Olímpia, não foi? Sim, George Peterson. Isso. George Peterson. E o Olímpia transcorreu normalmente. Não, olha, eu tava lá, tá? Então o show tem que continuar, né? O show tem que continuar. Na verdade foi assim, o George Peterson, ele tava, foi na quinta-feira, foi 2 dias antes, ele tava no processo desidratando, de peso, e ele era conhecido como um cara grande demais para Classic Physique. Extremamente condicionado. Tá, vou falar de novo, para vocês pararem de pôr lenha em fogueira aí. Um cara grande demais para Classic Physique. Tentava cortar peso a todo custo. E você fala com propriedade. A família dele ainda estava indo para Orlando, foi aqui o show. A família dele estava indo para Orlando quando a notícia veio, e o Mr. Olímpia, obviamente, fez uma grande homenagem para ele e tal, mas aconteceu. Sim, não, o show tem que continuar. Não, o meu adendo que eu disse no sentido que aconteceu normalmente, no sentido normalmente, entre aspas. Primeiro que eu tô sendo até leviano, que primeiro que eu não estava lá, né? Que eu disse que o aconteceu normalmente é que o show tem que continuar, é justamente isso. O que eu quero só enfatizar é que as coisas não vão mudar nesse sentido, né? Acho que se não tiver o que nós falamos anteriormente, essa mudança de mentalidade, né, dos gestores, né, de toda a modalidade esportiva, de que menos é mais e que essas exigências têm que ter um limite, eu acho que tem que colocar um limite para o atleta em cada categoria. E você, como Rubens, Rodrigo, que são conhecedores, você como coach, como árbitro, Rubens, conhecedor melhor do que ninguém, eu acho que fazer como se fosse uma diretriz, onde fazemos os guidelines, o nosso da medicina, onde reúne-se todo mundo, né, todos os pesquisadores, e se preconiza guidelines, né, dá recomendações, onde vocês todos, os grandes árbitros, poderiam se reunir, grandes coaches, né, pessoas que vivenciam realmente o esporte, e dar o seu testemunho, dar indicação e colocar um limite, talvez. Sim. Né? Agora, sem sair da tua colocação, veja, eu percebo que vários atletas usam insulina, né? Insulina regular, no uso justamente da sua Dos níveis mais altos, todos usam, e até os amadores mesmo, porque é o que é feito, entendeu? E o atleta de bodybuilding é o seguinte, tem muita gente de origem humilde, tem muita gente que tem um sonho, ele não vai discutir com o coach. Se o cara fala, você vai usar isso porque talvez você ganhe, ele vai usar. Então, assim, os ciclos, eles estão cada vez mais agressivos. E a insulina, doutor, é extremamente comum, desde o nível amador até o pro. E muito mais barato. E muito mais barato. Exatamente. E anabólico. E é uma das causas, né, de morte súbita, né? A hipoglicemia, né? Inclusive o paciente, se não corrigido, você vai morrer realmente como hipoglicêmico, é uma morte. Sim. E assim, o que me levanta uma dúvida é por que ela precisaria colocar um motivo no post de anúncio. Sabe? Foi muito precoce. Me parece muito que... minha condolência para ela, acho que ninguém sofreu mais do que ela nesse caso, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Mas me parece muito uma coisa, deixa eu jogar o foco nisso aqui, para esse outro motivo, essa outra possibilidade não ser discutida. Porque soaria muito mal um cara que não tem grandes volumes como ele e tal, tá usando insulina, por exemplo. Mas é uma coisa que na hora me veio à cabeça, o cara morreu dormindo no braço da mulher, cara.
Isso aí, rapaziada, esse foi um trechinho do Iron Talks Podcast do Coach Rubens, com participação do Rodrigo Góes e do Dr. Alexandre. Esse bate-papo aí por completo está aqui na descrição, caso você queira conferir. Se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo todo o conteúdo que for postado aqui. Deixa o like para nos ajudar no engajamento, esse conteúdo continuar chegando até outras pessoas. É isso aí, valeu por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo.